Olá! Hoje eu vou falar sobre a relação entre a ciência e as terapias. Na ciência, a gente tem uma visão de mundo que é baseado no nosso mundo material, na nossa realidade aqui, que a gente às vezes fala de 3D, de terceira dimensão, aonde existe a matéria. E existe a ciência que trabalha, então, neste mundo, nesta realidade material, mecânica, newtoniana, a ciência da matéria, e existe uma ciência que trabalha o macro, por exemplo, o domínio espacial fora da Terra, os astros, os sistemas, as galáxias, as leis do universo, e existe a ciência que trabalha o micro, uma ciência que define leis, teorias, comportamentos das micropartículas, das partículas atômicas e subatômicas, das partículas menores do que o átomo. Então, um grande paradigma, vamos dizer assim, um grande pensamento que existe em relação a essas ciências, eu vou definir aqui, vou simplificar, é que a ciência material, a ciência do corpo físico, ela pode afirmar ou ela pode estabelecer que o mundo micro não influencia o mundo da nossa realidade aqui material, física, do corpo físico, certo? O que acontece com as partículas subatômicas, próton, nêutron, neutrinos, quarks, o que acontece nesse mundo não é o mesmo do que acontece nessa realidade aqui do corpo físico, material. Então tem suas próprias leis, o seu próprio comportamento, certo? E não estão relacionadas para algumas pessoas, esse pensamento, esse comportamento, essas leis não estão relacionadas, ou seja, uma não influencia a outra. Assim como o mundo macro também não influencia a nossa realidade física material aqui. Certo? Então vamos dizer assim, não importa o que eu faça aqui, eu não vou alterar Júpiter, Saturno, as outras galáxias, e não importa o que eu faça no meu mundo subatômico micro, não vai afetar aqui o meu mundo material. Eu ficar estudando como um elétron se comporta, como um fóton, a velocidade do fóton, como ele reage, a partícula fóton e antifóton, partícula e antipartícula, onda e partícula, não vai afetar a minha realidade física material, certo? Não vai afetar as minhas dores nas costas, por exemplo, né? E outra visão de mundo é dizer que estes mundos estão correlacionados, estão em relação, um afeta o outro, um sim tem importância no outro. Então, aí a gente já começa a dizer que se o mundo micro tem importância nesse mundo mediano, no mundo da matéria, e que tem importância em relação e influencia o mundo macro, né? Se eu trabalhar num fóton, se eu estudar um neutrino e começar a manipular, a entender, a analisar essas partículas, eu vou estar entendendo e também alterando e influenciando a galáxia, os astros, o Sol, os outros planetas, e também vou estar influenciando a vida aqui na Terra. Então, existe essa visão de que as leis da física, esses comportamentos da matéria e da energia podem estar correlacionados, e existe um pensamento em que eles não estão correlacionados, que eles não se influenciam diretamente, vamos dizer assim, né? Então, como é que eu vou fazer uma terapia? Como é que eu vou pensar uma terapia quântica? Vamos pensar assim, uma terapia holística. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Porque eu vi alguém num vídeo falando, massagem quântica, tudo isso é besteira. A massagem não se faz no mundo quântico, você não massageia as partículas subatômicas, você massageia a pessoa, você massageia as costas da pessoa, o músculo, a pele, né? Então, vamos partir desse exemplo. Se eu estou fazendo uma massagem, eu estou tocando, sim, na pele das pessoas, no músculo. Então, alguém que está buscando uma massagem, vamos dizer assim, tradicional, certo? Está tentando trabalhar
a sua dor nas costas a partir dessa massagista ou desse massagista que está manipulando o meu músculo mecanicamente. Ele está tocando no músculo, na pele e está fazendo reagir pela pressão, pelo calor das mãos, pela fricção, está fazendo reagir esse músculo. Está fazendo com que o músculo seja mais, o sangue circule mais nesse músculo, está fazendo com que oxigene então esse músculo, que ele trabalhe de uma maneira diferente, não sempre no mesmo sentido. Por exemplo, se a gente faz um gesto repetitivo, a gente pode ter dor, então trabalhar em outros sentidos o músculo para trabalhar ele inteiro e equilibrar, vamos dizer assim, o esforço praticado por esse músculo. Então essa é a massagem tradicional. E essa massagem, o que vai ter um efeito? Como eu falei, o efeito vai ser então o efeito mecânico, o efeito da mão da pessoa, do calor também da mão da pessoa, vai esquentar esse músculo, trabalhar esse músculo, vai trabalhar o sangue, fazer circular o sangue, e a pessoa vai ter uma melhora, por exemplo, né? Não vai sentir tanta dor nas costas e vai começar a se sentir melhor. Esse é um exemplo de como funciona, vamos dizer assim, a massagem tradicional. Aí vamos pensar assim, alguém que quer fazer uma massagem quântica. Eu fui lá, eu achei um massagista quântico, uma massagista quântica, e resolvi fazer uma massagem quântica para equilibrar a minha dor nas costas, mas se eu estou procurando algo quântico, eu já estou procurando algo com uma causa mais profunda. A gente já vai fazer um terapeuta holístico, um terapeuta que vai trabalhar tudo, não só o músculo, vai trabalhar todo o meu ser. Então vamos começar a dar o exemplo. Então, provavelmente esse massagista quântico, então ele não vai ter a intenção de trabalhar só o teu músculo nas costas, certo? Ele vai fazer uma massagem e vai pensar em todo o teu corpo, certo? Porque não é só as costas que está fazendo você sentir dor. Na consideração desse terapeuta, então, que você é um conjunto de corpos, certo? Além de ter as pernas, os braços, o pescoço, a cabeça, você também tem a tua psique, a tua psicologia, os teus pensamentos, as tuas emoções, certo? E as tuas emoções também devem ser trabalhadas, também podem ser trabalhadas para equilibrar esse desequilíbrio que está tendo atual no teu músculo, essa dor que você está sentindo, que para esse terapeuta, vamos dizer assim, vai ser um desequilíbrio dos teus corpos, certo? Então, ele pode trabalhar também no teu músculo, pode trabalhar nas suas outras partes do corpo, mas ele vai ter uma intenção. A intenção dele também vai ser atingir o músculo, certo? Também uma energia elétrica, né? Algo que a gente passa porque a gente tem um estímulo elétrico no nosso corpo. Vai pensar em todo o corpo, não vai pensar só nas costas. Vai ter a intenção de, enquanto está massageando, estar pensando, estar interagindo. Digamos assim, os impulsos, os pensamentos para esse terapeuta também são impulsos elétricos, também são intenções que trabalham no corpo mais sutil da pessoa, certo? Ou seja, aqui eu quero falar da partícula subatômica. Eu vou falar de uma maneira menos esotérica, tentar ser mais científico, tá certo? Ele vai estar massageando, segundo esse terapeuta e segundo as tuas intenções de buscar um terapeuta quântico, uma massagista quântico, um massagista, trabalhar nos teus átomos e nas tuas subpartículas. Como assim? Não vai estar trabalhando no meu corpo? Vai. Não vai estar trabalhando no músculo? Vai. E o músculo é formado do quê? Vai estar trabalhando nas minhas células? Vai. As células vão fazer entumecer, que a gente fala, vão fazer as veias circular mais sangue nesse músculo? Vai. Como é que as veias vão fazer circular mais sangue nesse músculo? Pela pressão física. Mas pela pressão física, as células vão receber impulsos, elas vão compreender, vamos dizer assim, que elas estão sendo trabalhadas e estimuladas
nesse músculo. Então as células vão produzir impulsos elétricos e químicos, certo? O corpo vai produzir, as glândulas vão produzir hormônios para fazer circular através das células nervosas, por exemplo, impulsos elétricos e químicos para que esse músculo, para que o sangue circule melhor, que tenha oxigênio, que esse músculo trabalhe diferente, de uma maneira mais complexa agora, né? Então, todo esse processo é pensado, esse processo físico, né? Biológico, mas quem é que trabalha nas células, por exemplo? O que esse massagista vai querer fazer com as células? Que elas produzam esses hormônios, que a pessoa, esses hormônios vão circular pelo corpo inteiro. O sangue não está só ali, o sangue vai circular pelo corpo inteiro. Então é holístico, então é a intenção, esse pensamento, esses impulsos elétricos, esses impulsos mecânicos e os impulsos, vamos dizer assim, que a gente não vê, que não são mecânicos, mas que são intenções tanto da pessoa que está recebendo a massagem quanto da pessoa que está passando a massagem. É a intenção de trabalhar no corpo sutil dessa pessoa, de trabalhar no corpo energético dessa pessoa. Certo? E o que seria esse corpo energético? Esse corpo energético é, como diz o nome, é um corpo de energia, não é um corpo físico material, certo? Se ele não é o corpo físico material, então o meu corpo energético, vamos dizer assim, se eu sou massagista, o meu corpo energético, como massagista, estou massageando o corpo energético dessa pessoa que eu entrei em ressonância, em sintonia, porque ela me procurou e ela resolveu massagear também o corpo energético dela. Porque ela acredita nisso, porque ela crê, porque ela sabe que ela tem um corpo energético e que ela está buscando algo quântico. Ela está buscando trabalhar, vamos dizer assim, holisticamente. Ela está buscando trabalhar as micropartículas delas, as partículas subatômicas. Se ela quer trabalhar no átomo, no fóton, no nêutron, no próton, se ela quer trabalhar isso, ela vai trabalhar no músculo, ela vai trabalhar nas células. Dentro das células tem o DNA, é formado por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos e os átomos são formados pelas subpartículas. Então, ela tendo consciência disso, porque ela buscou um terapeuta quântico, ela vai trabalhar em todos esses processos, certo? Conscientemente. Ela vai ter consciência de que ela está trabalhando esse corpo energético. É o corpo onde essas subpartículas se expressam, vamos dizer assim, de uma maneira mais visível, mais perceptível, que é a onda-partícula, que é como a gente fala do fóton, por exemplo, né? Dos neutrinos. A gente está tendo consciência de que a gente resolveu receber uma massagem em todas as nossas partes, os nossos corpos, porque eu não sou somente corpo físico, porque essa pessoa que está buscando isso, ela sabe, segundo ela, né, que ela não é só essa parte física, material, e que tem correlação o mundo micro e o mundo macro, e o mundo mediano, vamos dizer assim, físico, certo? Ela se sentindo mais equilibrada e trabalhando aqui, talvez todo a galáxia, o sistema solar, possa também ter a sua parcela de um equilíbrio maior. Porque, segundo algumas pessoas que pensam que, para elas, a realidade delas estão emaranhadas, interligadas, então ela vai ter certeza, ela vai saber que ela trabalhando de uma maneira um pouquinho mais profunda e complexa do que a maneira mecânica, ela está trabalhando num equilíbrio do todo, do seu ser integral. Tá, agora eu vou explicar um pouquinho melhor, acho que necessita uma explicação mais aprofundada dessa intenção. Quando eu falo, então, explicando que as células, por exemplo, elas são trabalhados os impulsos elétricos e químicos dessas células, essas trocas, esse metabolismo funcionando, eu falei de hormônios, os hormônios, as células enviam informações e recebem informações, certo? Constantemente.
tem relação com as glândulas nossas, o sistema endócrino, uma relação importante. Tudo está relacionado, mas uma relação importante dos hormônios que a gente produz, os neurotransmissores que a gente produz, que a gente fala serotonina, adrenalina, melatonina e por aí vai. Essa relação, então, entre o sistema endócrino, as células, as informações, tudo isso é realizado tanto mecanicamente, fisicamente, materialmente, quanto intencionalmente, que tem um efeito físico, essa intenção. Por exemplo, então, pressionando, eu posso alertar, fazer funcionar todo um sistema endócrino, por exemplo, da pessoa. Se essa pessoa que está recebendo a massagem e a que está fazendo a massagem estão conscientes do processo complexo que existe, endócrino, energético, elétrico, químico, intencional, deste processo de massagem, isso vai facilitar com que a pessoa reorganize o seu sistema por completo. Vamos dizer assim, por exemplo, o sistema endócrino que produz esses hormônios, né? Você pode, então, massagear e a pessoa pode produzir hormônios, como a pessoa pode pôr uma música, por exemplo, que também é um estímulo mecânico, sonoro, ondas que vem, ela pode fechar os olhos e também alterar a química do seu corpo, também produzir hormônios a partir desse estímulo sonoro que vai provocar, vai ativar a minha imaginação, o meu relaxamento. Eu vou produzir hormônios, certo? Então, não é só essa forma mecânica de tocar, de manipular esse tipo de matéria que faz com que a gente produza e regule o nosso organismo, certo? Uma música também pode fazer isso. Agora, perceba bem, você pode também fazer isso sem música. Fechar os olhos, se colocar num estado que a gente chama de meditação, né? Usar ou a tua imaginação ou o teu silêncio também para regularizar o teu organismo, certo? Esse próprio processo já é um processo de autorregulamento, vamos dizer assim, do teu organismo, porque o teu organismo já é inteligente, ele já sabe muitas vezes o que ele precisa para solucionar algo que está em desequilíbrio, vamos dizer assim, teu incômodo nas costas. Então, este processo se faz de diversas maneiras, esse processo de conscientização e de trabalho no meu próprio organismo. Por exemplo, no sistema endócrino que eu falei, né? A gente não tem mais dúvidas nenhuma dos efeitos da imaginação, do autocontrole, da conscientização de si mesmo, o saber desses processos, como acontecem esses processos, tudo isso facilita a que você consiga produzir, regular os teus hormônios, regularizar, vamos assim, deixar ele de uma maneira mais harmônica ali, nessa tua realidade física. Basta só a intenção? Será que eu tenho que ficar pensando, agora eu vou produzir tal hormônio? Não, eu falei, não, ele é autointeligente, certo? Basta não, o interessante é eu retirar ou parar de me preocupar, parar de me estressar, por isso que fala da meditação, de um relaxamento, numa massagem, a gente deixa as preocupações de lado. Então isso vai facilitando o processo de regularizar, por exemplo, vou dar só um exemplo, que tem um sistema elétrico, tem todo o sistema energético, sistema de circulação sanguínea, mas estou falando, por exemplo, do sistema endócrino, né, das produções de hormônios, dos neurotransmissores. Então, o nosso universo mental, que está relacionado ao universo emocional, certo? Já contribui enormemente para a produção de hormônios, tanto que a gente sabe que é o universo mental e emocional que faz disparar e funcionar esses hormônios. Se cai um avião aqui a 100 metros na tua frente, você ouve aquele barulho, vê aquela imagem, você está produzindo hormônios, vários hormônios.
Se você fecha os olhos e imagina, por exemplo, algo, você também vai conseguir produzir esses hormônios, certo? E muitas vezes, se você fecha os olhos e não deixa a imaginação fluir, sem se parar num pensamento ou numa emoção, você também está regularizando os seus hormônios, você também está fazendo eles trabalharem. Porque geralmente a gente está sempre pensando, sempre imaginando algo, então a gente está sempre, vamos dizer assim, num estresse, trabalhando o tempo inteiro, sem acalmar, por exemplo, o emocional e o mental. E quando você acalma, por exemplo, eu vou acalmar agora um pouquinho, falar mais devagar, e quando você acalma o teu mental, o teu emocional, já estou modificando o meu sistema hormonal. Um exemplo só, o sistema hormonal, estou equilibrando, certo? E já estou focando melhor. Vou conseguir explicar melhor, falar de uma maneira mais clara, mais precisa, sem precisar gritar, sem precisar me empolgar. E vou explicar como esse sistema, por exemplo, endócrino, está diretamente ligado ao meu relaxamento mental e emocional, que faz com que o meu físico relaxe. Então, você tanto pode massagear o físico para relaxar e organizar o teu sistema endócrino, quanto você pode relaxar o teu mental e emocional, que vai relaxar o teu físico, que vai regularizar o teu sistema endócrino, certo? O ideal, vamos dizer assim, é você ter consciência de que é um processo complexo, mas ao mesmo tempo simples, né? Ao mesmo tempo é um processo holístico, no todo. Então não precisa separar em partes para trabalhar. Por exemplo, o meu equilíbrio, o meu sistema endócrino, que vai facilitar aquele mal-estar que eu tenho nas costas, certo? Basta você estar num relaxamento profundo, numa conscientização que você busca, você tem a intenção, você encontra este equilíbrio, esta paz, esta não preocupação, esse não estresse mental e emocional, que faz com que o teu sistema endócrino vai funcionar, o teu sistema circulatório vai funcionar de uma maneira mais equilibrada também, porque você vai respirar mais pausadamente, o sangue vai circular melhor, vai conseguir trocar o oxigênio, vamos dizer assim, limpando os órgãos, certo? E você vai conseguir agora entender que você encontra um equilíbrio maior e que para você estes universos que, por exemplo, a física ou a ciência determina como micro, como o plano material físico mecânico e o plano macro, se para você eles estão relacionados, você vai ver que sim, eles estão relacionados, eles se influenciam e eles têm uma relação. Tudo isso que eu falei, você pode dizer, não, esse está no plano material. Sim, está no plano material, mas os nossos pensamentos podem convergir dizendo que o mundo material é formado pelo micro e ele forma o macro. E isso não está em decoerência ou incoerência, né? Isso não está separado um do outro. Eles estão relacionados e eu posso acessar, pensar ou ter a intenção de trabalhar em todos esses universos, micro, mediano e macro, porque eu pertenço a esses universos. Eu não pertenço só ao universo físico, material. Eu faço parte do todo, de todos os universos, de todas as dimensões e densidades, de todos os planos. Entende? Eu sou uma consciência que se interessa pelo todo e não somente por essa realidade na qual o meu corpo físico recebe as sensações através dos 5 sentidos, certo? Essa realidade é uma entre outras tantas, nas quais estão todas interrelacionadas, né? Então,
Este é o pensamento holístico. Então essa é a diferenciação do, vamos dizer assim, do massagista quântico para o massagista tradicional, que vai trabalhar num pensamento mecânico local. Ou seja, quando eu expliquei isso, algumas vezes, eu já fiz alguns vídeos, expliquei que um é a terapia tradicional, que trabalha do físico, que vai ter um efeito no inconsciente, nos outros corpos, e o outro já trabalha diretamente nos outros corpos, no inconsciente, trabalhando o físico também via esse trabalho no corpo energético, no corpo mental, emocional, que vai ter uma relação e uma influência direta no corpo físico. Então só são abordagens diferentes, mas esses corpos vão ser trabalhados. Tendo para a gente que é holístico, por exemplo, então esses corpos vão ser sempre trabalhados. Para quem está vivendo no mundo da matéria, no mundo dessa realidade física e diz que uma não se relaciona com a outra, pelo menos não diretamente, vai estar trabalhando só nessa realidade, na realidade física, né? Então, ou vai estar trabalhando na realidade física e vai estar afetando essa outra realidade energética, ou vai estar bloqueando o trabalho nessa realidade energética, dizendo, não, eu quero massagem tradicional porque eu só quero trabalhar pontual. Só que o que causa o teu desequilíbrio, se for uma causa holística, não uma causa mecânica, devido a um gesto repetitivo ali, ele vai aparecer em outro lugar ou vai voltar a ter o problema, porque a ter a desarmonia, porque isso é causado por um pensamento, por uma emoção, por um trauma, por um conjunto de coisas. Sabe? Esses elementos formam um conjunto que traz um desequilíbrio para mim, entende? Mas se você trabalha e sem se preocupar, mesmo que for numa massagem tradicional, se não se preocupar, se não querer bloquear o seu emocional e o seu mental, ele também vai ser trabalhado. E vai ser ótimo. Algumas pessoas vão trabalhar, só estão nesse mundo da matéria, vão trabalhar com massagista tradicional e vai funcionar. Porque automaticamente ela vai relaxar, vai se despreocupar, vai se desligar das preocupações e toda a intenção vai funcionar na sua parte energética. Mesmo que se o massagista tradicional pense nisso tudo ou não. Agora, um massagista brincando, falando sério, se existe um massagista quântico, ele vai estar trabalhando de maneira holística, ele tem um pensamento holístico, entende? Por mais que tenha esse conceito ligado à física quântica, lembre-se que existe a sociologia quântica, a fisiologia quântica, existe a biologia quântica, existem várias outras ciências e outras formas de pensamentos e outros estudos que usam a palavra quântico, certo? Já estão desenvolvidas, já estão sendo estudadas há muito tempo, certo? Por exemplo, a fisiologia dos nossos corpos, o entendimento dos nossos corpos a partir do universo subatômico. Isso existe pessoas pesquisando, analisando, fazendo cálculos, lendo os impulsos, os hertz, as frequências, né? Isso já existe há muito tempo, certo? Então, o universo desse conceito quântico não é só físico e não é só das pessoas que separam os mundos entre micro, o mundo material newtoniano, mecânico e o mundo macro. Não, existe todo um universo de pensamentos, de pessoas, de ciências, de terapeutas que trabalham esses mundos interrelacionados, já estudam e analisam e fazem práticas e desenvolvem teorias que interrelacionam esses campos, e esses campos significam que nós estamos nesses vários planos, né? No plano material físico, num plano energético, num plano subatômico, num plano macro, e que nós existimos dentro deste universo que é amplo, extremamente, vamos dizer assim, palpável, de diversos planos, com uma complexidade se a gente pensa mecanicamente, mas
com uma beleza e harmonia se a gente pensa holisticamente. É isso aí. Valeu, gente.